Oi, bom dia. Eu sou Amanda Mariana da Silva, faço parte do projeto Motiva Down da Unisul Pedra Branca e, junto com a professora Andréa Delfino, fiz esse trabalho sobre direitos do portador de síndrome de Down. Eu vou citar alguns dos direitos, mas não todos. Bom, então, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que se espera que o cuidado integral com a pessoa com síndrome de Down tenha como resultado final a manutenção da saúde física e mental, e assim como a sua autonomia e principalmente a inclusão social. Então, o cuidado para toda a vida e todos esses direitos que a gente vai citar hoje, eles têm como principal foco o bem-estar dessas pessoas, a sua autonomia, mas principalmente a inclusão social desse grupo. Então, para começar, a gente vai falar da BPC, que é o benefício da prestação continuada, que é um benefício de um salário mínimo mensalmente dado pelo SUAS, Sistema Único de Assistência Social. E ele é fornecido, essa assistência financeira é fornecida para alguns grupos especiais, sendo esses idosos a partir de 65 anos e pessoas com impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais. E como que faz para receber? É necessário comprovar que o recebedor não possui meios de garantir o próprio sustento e, além disso, a renda familiar per capita, ou seja, as pessoas que moram na mesma casa do recebedor não podem ter um salário mensal maior do que 1/4 do salário mínimo vigente. Ou seja, para a pessoa conseguir adquirir o benefício, a renda familiar mensal per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Essas pessoas têm como garantia, por lei, que a isenção do recolhimento do imposto de renda e também elas têm passe livre no transporte interestadual garantido por lei. Na verdade, ele é um direito de todas as pessoas portadoras de deficiência. No entanto, é necessário também comprovar que o portador esteja em situação de carência. Mas o que é essa carência caracterizada para o transporte interestadual? É que a renda familiar mensal per capita, a mesma história lá do BPC, mas nesse caso seja igual ou inferior a um salário mínimo. Não precisa ser tão baixa quanto para o recebimento da BPC. Bom, o quarto direito, então, é o direito à vaga especial no estacionamento, aquela vaga azulzinha. Então, é garantido por lei que existe a obrigatoriedade de vagas destinadas exclusivamente a pessoas e a veículos que transportem pessoas, melhor dizendo, portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção. Então, como que faz? Você emite no seu município uma credencial e ela vai ser válida por todo o território nacional. Então, no município mesmo existe um órgão que emite essa credencial e em qualquer lugar do Brasil você consegue estacionar na vaga especial. Bom, um marco assim para essas pessoas é que elas têm sim o direito de tirar CNH e dirigir. Isso é previsto pelo CONTRAN. E só que quando você vai renovar a CNH, você precisa renovar também os exames de aptidão física, mental e psicológica. E outra coisa que é muito importante é que o Detran isenta todas as taxas, tanto na primeira emissão, perdão, quanto na renovação de CNH. Um outro benefício é que as pessoas com síndrome de Down e necessidades especiais, elas precisam de acompanhante para viajar de avião. Então, a Agência Nacional de Aviação Civil aprovou a Norma Operacional de Aviação Civil, que trata que os acompanhantes desses passageiros tenham, no mínimo, 80% de desconto na tarifa para o acompanhante. Já que é obrigatório ter acompanhante, então, pelo menos, a pessoa como acompanhante vai receber 80% de desconto no seu ingresso ao voo. E, além disso, o acompanhante deve viajar na mesma classe
e em assento adjacente, ou seja, do lado ao da pessoa portadora de deficiência. A próxima direito, então, que a gente vai falar e que é extremamente importante também, é que em concursos públicos existem vagas reservadas para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Na verdade, previsto por lei que a ocupação deve ser de até 20% para pessoas com... deve ser de até 20% para pessoas com deficiência, mas no mínimo de 5%. E se o percentual for fracionado, se der um número quebrado ali na hora de fazer a conta para saber quantas vagas vão ser destinadas a esse público, o número sempre deve ser arredondado para cima, porque as pessoas sempre devem ter a vantagem. Então, e cotas em empresas privadas? Também existe. A lei prevê que em empresas com 100 ou mais empregados, eles precisam contratar pessoas com deficiência. E a reserva desses cargos daí varia de acordo com o número de empregados. Por exemplo, de 100 a 200 empregados, 2% das vagas. De 101 a 500 empregados, 3% das vagas. De 500 a 1.000 empregados, 4% das vagas. E a partir de 1.001 empregados, 5% das vagas precisam ser destinadas a pessoas com deficiência. Também existem cotas em universidades públicas. A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência faz com que a reserva seja obrigatória, seja obrigatória, e essa disponibilidade deve ser de 45% para pessoas com necessidades especiais, e para pessoas com deficiência seja de 5%. Bom, agora a gente vai entrar num tema muito falado, que é sobre educação inclusiva. Está previsto por lei também que é extremamente proibido a cobrança pelas escolas, sejam elas qual for, de alguma implementação, para alguma implementação de recursos ou fornecimento de assistente terapêutico, ou aquele professor especial, ou enfim, qualquer custo adicional deve ser extremamente proibido para a pessoa que queira se matricular. E o texto ainda diz que ele deve ser inclusivo em todos os níveis, ou seja, escola particular, pública, enfim, não importa. Nunca se pode cobrar um valor a mais por a pessoa ter síndrome de Down. E isso puxa outro assunto também. Tanto as escolas públicas ou particulares, em razão alguma, podem negar a matrícula de um aluno com síndrome de Down. Isso é crime e é punível de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Isso está previsto por lei e isso faz com que cada vez as escolas sejam mais inclusivas para essas crianças, que realmente precisam de mais inclusão. Bom, agora falando um pouquinho sobre planos de saúde, não pode haver imposição de carência na contratação dos planos. O que isso significa? Muitas pessoas não sabem, mas por não ser considerado uma doença, e sim uma síndrome, no momento da contratação não se pode impor uma carência maior para pessoas com síndrome de Down. E se for a contratação de um novo plano, as carências serão as mesmas para todas as demais contratações. Então, não é porque a pessoa tem síndrome de Down que o plano vai poder cobrar uma carência maior dessa pessoa. Não é uma doença, é uma síndrome, então as pessoas elas precisam manter a mesma carência dos demais grupos. E também é muito importante ressaltar nesse ponto de que a fisioterapia, a estimulação psicomotora, a fonoaudiologia, enfim, todos os ramos da saúde são extremamente importantes, mas principalmente a físio e a fono, para facilitar a fala, a alimentação, o desenvolvimento motor da criança, e isso faz com que elas ajudem o desenvolvimento e a qualidade de vida da criança. Certo? A partir daí,
Os bebês com essa síndrome devem ser acompanhados desde o nascimento e durante toda a vida para que a saúde possa ser regularmente avaliada. E isso, o tratamento deve ser prescrito pelo médico e deve ser totalmente custeado pelo plano. E as sessões de terapia não podem ser limitadas. Ou seja, o plano de saúde nunca pode falar assim: ah, a criança tem direito a 10 sessões de fisioterapia. Não. O plano de saúde tem obrigatoriedade de abranger todas as sessões que forem necessárias para essas crianças e todos os tratamentos prescritos pelo médico assistente. Bom, essas foram as referências que eu utilizei. Muito obrigada. E só lembrando que dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Muito obrigada, espero que eu tenha ajudado.